Vamos aqui comentar 5 súmulas vinculantes, da número 1 a número 5. A primeira afirma que ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão, blá 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 blá. Não tenho a menor ideia do que seja isso. Nunca vi cair. A segunda, ela afirma que é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre o sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Isso aqui é muito fácil, é muito simples, é baseado no artigo 21 da Constituição, ou 22, que afirma que é competência da União legislar sobre sistemas de consórcios. Muito fácil. A terceira súmula, ela fala sobre processos no Tribunal de Contas da União. Todos eles têm que ter contraditório e ampla defesa. A exceção é quando se tratar de apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, pois funciona da seguinte forma. O ato de aposentadoria é um ato complexo, ato administrativo complexo. Primeiro, o órgão em que o servidor trabalha, por exemplo, Ministério do Turismo, ele trabalha lá há 30 anos, se aposenta, e esse órgão vai conceder lá no próprio Ministério a primeira parte da aposentadoria. E depois vai ter que ter uma apreciação da legalidade. Essa apreciação da legalidade ela não vai analisar o contraditório. O contraditório, em tese, ele já foi dado na primeira fase, na fase que é no órgão em que ele trabalhou. Basicamente, por isso, não há que se falar em contraditório nesse tipo de processo da aposentadoria, reforma e pensão, apreciação da legalidade. A súmula vinculante 4 fala que, com exceção dos casos previstos nessa Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem pode ser substituído por decisão judicial. Eu vi um comentário interessante sobre essa questão aqui do salário mínimo que diz o seguinte. Por exemplo, eu posso fixar uma obrigação em termos de salários mínimos. Por exemplo, digamos que hoje, em 2018, o salário mínimo seja R$1.000. Eu fixo uma obrigação no valor de 2 salários mínimos. Isso é possível. Só que, no ano que vem, se o salário mínimo for 1.500, continua valendo os R$1.000 de hoje. É nesse sentido que tem aquela ideia de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador. Aqui, acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Essa súmula vinculante 5 diz que no PAD, no processo administrativo disciplinar, não precisa de advogado. Quase caiu isso aqui por um lobby da OAB, mas continua em vigor. Não precisa de advogado. A súmula vinculante 1 e 4 eu nunca vi cair muito, né? Especialmente a primeira, eu nunca tinha nenhum. Sinceramente, nem lembrava dessa súmula aqui. A 4 é aquele velho negócio salário mínimo, mas a 3 é a mais importante aqui, sem dúvida.